Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram nesse dia de hoje? Continuam fazendo tudo aquilo que operadores nada profissionais fazem diariamente? Ou, de fato, estão aprendendo a operar de forma 100% profissional? Felipe, como assim operar de forma 100% profissional? Isso mesmo, galera. Isso mesmo que vocês escutaram. Operar de forma profissional não quer dizer que você vai meter o louco, não quer dizer que você vai sair clicando onde você acha que o mercado vai parar de subir ou de cair. Quer dizer que você vai seguir à risca o seu operacional. E estou dizendo isso muito porque também eu estou passando por uma semana mais difícil, tá? Uma semana um pouco mais complicada, galera. Mas o que que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Nosso operacional não foca no curto prazo. Nosso operacional é no longo prazo, para a gente conseguir fechar sempre positivo e, obviamente, ganhar muita grana. E eu quero convidar você a estar junto com a gente, a aprender sobre tudo isso que eu aplico, que eu ensino, que eu mostro, que eu falo diariamente com o pessoal lá da sala ao vivo. Você aí do outro lado da tela que está precisando desse auxílio, independente da forma como você administra as suas movimentações, eu preciso que você esteja junto com a gente. E estar junto com a gente quer dizer que você não vai perder mais tempo, não vai ficar fazendo aquilo que não deve ser feito. Eu te garanto. A partir do momento que você entender isso junto com a gente, você vai virar uma chave muito, mas muito da hora. Clique na descrição desse vídeo aqui e venha fazer parte hoje mesmo. Bacana? Nossa movimentação é muito simplista, é objetiva e, claro, 100% lucrativa. Felipe, mas ser lucrativo é ganhar dinheiro todos os dias? Não. E eu falo isso desde sempre. Falo isso e mostro para vocês que a questão da lucratividade do operacional, ela está baseada no longo prazo. A semana ruim, um dia ruim, isso não quer dizer nada. Vou explicar tudo isso daqui para vocês, tá? Vou mostrar, vou ilustrar, vou falar um pouco da minha semana, vou mostrar um pouco do que eu estou fazendo, tá? E, obviamente, quero que você entenda isso de uma vez por todas. Bacana? Então, vamos lá dar continuidade aqui, deixa aquele like, comenta, compartilha, tá? Passando por uma semana um pouco mais difícil, galera. Na segunda-feira ali, um resultado relativamente expressivo? Não, pequeno. Na terça-feira tomei stop, tá? Fechei negativo ali, pouco mais ali de 150 pontos, quase 200 pontinhos, tá? Felipe, mas isso aí você fechou negativo? Meu Deus do céu, como assim? Pois é, ontem, super quarto, grande dia ali, relativamente baixo também, um valor bem pequeno financeiramente falando, tá? Que nem na somatória destes dois aqui pagavam o nosso stop. Por que, Felipe, que você fez isso? Porque o mercado não se desenvolveu, tá? Não consegui ter aquele resultado que eu tô acostumado. E hoje, como que foi o dia de hoje, galera? Hoje, de novo, foram dois stopzinhos aí levando, tá? O mercado realmente me estopou. Vou mostrar para vocês onde eu estopei e nada de desespero. Mais ou menos ali 350 pontos negativo nessa semana. A base do que eu fiz na semana anterior, na semana passada, foi mais ou menos, galera, 300 pontos por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Isso daqui dá um resultado de, no mínimo, vou falar aqui por alto, tá? 1.500 pontos, 1.500 pontos. Um resultado bem interessante em pontuação. Felipe, quanto que você perdeu nessa semana? Em média, 350 pontos aí. Ou seja, eu estou falando que em 5 dias eu tive um resultado que em apenas 4 dias nem se compara na perca. Olha só a premissa que a gente sempre trabalha com vocês. Perder pouco para ganhar muito. Falar isso é diferente de praticar. Você tem praticado isso? Passar por uns dias difíceis não é omissão, galera. Não é chegar aqui e falar, meu Deus, eu errei e errei a leitura. Ah, pode ser. Mas dias como esse que o mercado está aprontando movimentações mais fortes, cai reto, sobe reto, não anda, estopa a gente no detalhe,
Por quê? Terça-feira a gente tomou stop lá na sala só no beijinho da maldade. Tentamos fazer vendas no topo, o mercado estopou e caiu, exatamente onde estava o nosso stop. Tentamos fazer compras, o mercado deu o beijinho da maldade e subiu. Hoje a mesma coisa. Fizemos uma primeira venda errada, o mercado estopou, e uma segunda venda aqui na máxima do dia. O mercado deu o beijinho da maldade na gente e acabou andando tudo que a gente estava esperando. Meu Deus, Felipe, e aí? Você errou no lugar do stop? Você fez o que proporcionou tomar esse stop aí? Nada, galera. Eu fiz o que eu tinha para fazer. Só que o mercado me estopou. E aí? Por isso eu vou mudar tudo que eu faço? Como que eu tenho um resultado aí mensal extremamente expressivo? E só porque de 4 dias ali tomando um beijinho da maldade, as coisas vão mudar? De forma nenhuma, beleza? Então, muita atenção em cima disso. Eu preciso que você aprenda, preciso que você entenda e, óbvio, preciso que você comece a fazer o que precisa ser feito. Bacana? Então, vamos aqui no nosso vídeo, tá na nossa movimentação. Gráfico 100% limpo, tá? Nossa movimentação é sempre baseada e pautada no contexto e no cenário de Smart Money. O Smart Money está considerando um movimento de alta. A gente tinha esse movimento de alta. A abertura não proporcionou uma compra de forma saudável, tá? Vamos falar de cenários compradores. Onde a gente viu compras no dia de hoje? Seguindo a risca o nosso cenário, eu tinha mínima e máxima. Felipe, mas o primeiro candle do dia não dá para fazer muita coisa? Pois é, porque praticamente o candle 1 do dia era a nossa região total de desconto para efetuar compras. Como que eu vou sair comprador nessa região? Felipe, mas o mercado foi lá, rompeu o topo, manipulou fundo, você não viu a entrada aqui no gráfico de 1 minuto nessa condição? Galera, sendo bem sincero para vocês, não vi. Por que que eu não vi? Olha só, primeira situação, quando o mercado começa a subir, e ele deixa o primeiro topo aqui pra gente, ele corrige com exatidão nos 50%. Não tem muito o que fazer, tá? A gente fica meio que travado sem muita referência. Quando o mercado dá continuidade, você visualiza que aqui nos 50% poderia sim existir uma manipulação de estrutura, válida pra gente uma possibilidade de entrada. Mas olha só, o mercado foi, caiu, 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 caiu. Chegou aqui. Opa, Felipe, olha a manipulação. Mas cadê o choque? Onde a gente tem um choque aqui nessa região? Um choque minimamente que poderia ser marcado lá em cima, bem distante, né? Concordo. Ah, Felipe, só marquei aqui um choque aqui. O mercado voltou para você comprar? Não. Então, inventar trade, galera, eu nem consigo fazer isso. Inventar operação, ah, Felipe, mas eu comprei. Top, parabéns. Pô, Felipe, eu trabalhei com essa estrutura aqui. E com essa estrutura eu vi o mercado voltando aqui nos 50%. Tá, mas você comprou onde? Porque nos 50% tem uma base. Eu não compro na base. Eu mostro para vocês que eu sou operador do Fair Value Gap. Validou aqui? Tinha um Fair Value Gap? Não. Então eu não vou me posicionar nessa região. Onde que eu iria me posicionar? Aqui mais abaixo. Mercado voltou? Não. Tem correção nos 50% dessa estruturazinha? Tem. E depois? Continua subindo. Teve nova oportunidade? Não. Então eu vou fazer o quê? Ponta compradora no dia de hoje foi bem difícil. Nós até ficamos numa tentativa lá na sala, que foi aqui, ó, a consideração dessa região aqui. Essa região aqui daria para a gente pensar em uma operação após a manipulação. Qual operação que foi essa? Se você considerar a forma como o mercado estava se desenvolvendo, existem dois possíveis movimentos. Vou falar aqui de forma bem ousada, tá? A primeira, o fecha fora, fecha dentro. O fecha fora, fecha dentro, nessa condição aqui, validou para a gente, fechou para baixo, fechou para cima, entrada, estopou. Depois, novamente, o mercado não consegue se desenvolver e faz a mesma estrutura. Entrada, stop, o mercado se desenvolve. Felipe, mas o stop ficou caro. Marca os 50% do tamanho da referência e se posiciona entrando, stop e alvo lá para cima. Simples, objetivo, direto e reto. Nada de desespero. Ponto final. Essas foram as movimentações olhando a ponta compradora. Agora, no lado vendedor do dia de hoje foi bem complicado. Tá, tem mais uma aqui, uma situação de abertura mínima e máxima desse último movimento. Nem isso você pode considerar para justificar essa compra de abertura. Ah, Felipe, mas eu quis fazer. Ótimo, parabéns, fico extremamente feliz. Só porque o candle de abertura ali foi muito expressivo. Agora vamos olhar para a ponta vendedora. Mercado abre, se desenvolve. Galera, eu tentei uma venda, para ser muito sincero para vocês. Eu marquei isso daqui
como uma possibilidade de mudança de característica. Eu tentei fazer uma venda nessa região aqui, ó, que era praticamente a máxima do primeiro candle. Eu falei, ó, se esse mercado manipulou, isso aqui pode ser uma mudança de característica. Eu tomei um stop aqui. Felipe, por que você tomou esse stop? Meu Deus, galera, eu vou falar o que eu fiz, o que eu enxerguei, o que eu tentei. Mostrar para vocês aquilo que não dá resultado, aquilo que não deu certo para mim hoje, é a transparência do que eu prego nesse canal, tá? Então, sim, tentei fazer essa operação, Felipe, mas foi muito errada. Foi errada. Eu tomei stop agora, eu sei que foi errada. Ser hipócrita aqui, não contar aquilo que eu tentei fazer, aquilo que eu fiz, não é o meu foco, não é a minha personalidade aqui nesse canal. Então, eu tomei esse stop nesse FVG, tá? Foi bem arriscado? Foi bem arriscado. Coloquei até mais na máxima dele. O stopzinho ficou aqui assim. O mercado deu o stopzinho e acabou subindo. Aí vi essa barrona. Falei, nossa, que barrona expressiva é essa, hein? Deu a primeira tentativa de continuidade sem êxito. Marquei isso daqui como liquidez. Vou deixar aqui, ó. Marquei isso daqui como liquidez. Depois o mercado veio e perdeu esse fundo dessa barrona. Eu falei, putz, agora isso aqui totalmente é liquidez. Então eu vou esperar o mercado voltar para eu vender novamente. Eu posicionei a minha ordem aqui. Meu stop ficou exatamente onde ele buscou. E mais uma vez, tomei o stop. Por que você não vendeu de novo? Galera, eu espero nova estrutura. Não deu nova estrutura dentro do que eu executo. E aí, infelizmente, o mercado entregou o mel e eu tomei um stop. Então foram essas duas operações na ponta vendedora, tá? Tenho dificuldade nessas duas marcações de continuação, uma vez que o mercado não me dá segurança. Felipe, se você considerou aqui, por que você não considerou essa quebra de estrutura? Já mostrei para você. Se perguntem quando o mercado rompe uma estrutura, é liquidez ou mudança de característica? O primeiro movimento, obviamente, isso aqui não era fundo, né? E agora fica muito mais fácil de editar essa explicação. Mas aqui eu tenho um rompimento com o corpo real. Aqui eu só tenho pavio passando. Então, para mim, muito mais clareza de captura de liquidez. Então eu não vou tentar fazer operações de venda nessas regiões aqui de forma alguma. E o mercado acabou virando e foi embora. Amanhã, sexta-feira, nós temos uma notícia de alto impacto, tá? E essa notícia pode validar algumas possibilidades para a gente. Então prestar bastante atenção aí no horário da notícia, prestar bastante atenção nas possibilidades que o mercado pode entregar para a gente. Temos que aproveitar. A tranquilidade de saber que o trabalho está sendo muito bem feito é muito maior do que levar um stopzinho e achar que o mundo está perdido. Se você é esse trade aí, me ajuda a te ajudar, beleza? Então, tá aqui nossas marcações, eu marquei esse order block, né, só para ter a título mesmo de atenção. Felipe, tem 3 pontos colados um no outro. Qual que você vai priorizar? Galera, eu tenho liquidez sendo capturada aqui, e tenho liquidez que foi capturada aqui também. Presta atenção, eu tenho essa compra, eu tenho essa compra. Se existir em algum desses pontos aqui alguma oportunidade, eu irei fazer na confirmação. Onde que eu faria um trade no risco? Apenas aqui. E se fosse para escolher para fazer no risco dessas regiões aqui, né, que estão abaixo dos 50%, nas duas em azul, eu seria comprador no risco, beleza? Preste atenção, espero o mercado chegar. Se validar, ter uma situação de a gente possivelmente voltar vendido, valida também. Fiquem atentos quanto a isso. Lá na nossa movimentação do dólar, mercado também bem legal, né? A abertura de hoje já fez tudo que a gente tanto imagina. Talvez você tomaria o stop, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Nossa ideia vendedora para o dia, tá? O que foi esse último espetáculo do dólar aqui no fechamento de ontem? Um possível spring, aquele movimento de limpeza de liquidez completa. O mercado limpou a liquidez e, infelizmente, já abriu indo direto para o alvo. Tem alguma coisa para fazer? Não. Só que ele não validou todo o setup, capturou liquidez, mudou característica. O que você pode fazer? Vai marcar o pavio como referência. Por que o pavio como referência? Porque é a única estrutura que nós temos para validação de entrada. Você vai posicionar a sua ordem. Felipe, meu stop. Qual é o stop que eu falo todos os dias com vocês aqui? De até 5 pontos. Alvo 1, 23. Alvo 2, alvo técnico lá na mínima, 50 pontos. Meu Deus do céu, Felipe, mas o mercado, olha lá, sobe, estopou e começou a andar. Das duas, uma. Felipe, eu sou o operador do risco. Tudo bem, você tomou stop. Felipe, eu sou o operador da confirmação. Te mostro, vamos lá no gráfico de 1 minuto, que é lá que você vai buscar essa oportunidade de confirmação. Você sabe, estamos numa região de muito interesse de venda. Então, o que eu tenho que esperar? O nosso setup encaixar.
eu tenho a liquidez capturada, eu tenho a mudança de característica e agora eu tenho a estrutura validada. Com isso tudo, eu posso marcar o meu ponto de entrada e sim, a partir do momento que o mercado volta, eu tomar risco. Pô, Felipe, mas aí eu tomei risco aqui, eu coloquei minha ordem e o mercado não veio. Só que você sempre me aconselha a colocar stop de até 5 pontos. Se você fez isso, você poderia sim colocar sua ordem aqui. Eu não aconselho, tá? Porque não é uma coisa que eu faço. Mas o ideal, ao meu ver, seria essa referência aqui com esse stop de até 5 pontos, alvo técnico aqui embaixo de 26. Pô, Felipe, mas o mercado não te pagou essa operação. Tá, mas vamos dar continuidade aqui. Esse primeiro trade não deu entrada. Só que o mercado não tinha feito aqui pra gente um choque. O que eu tenho a partir de agora? Um boss. E se eu tenho um boss aqui, o que eu vou validar? Nova estrutura, captura de liquidez, validação de quebra e olha só, nova referência. Estava contando isso daqui, mostrei isso para um aluno na parte da tarde, só que eu já tinha parado de operar. É um horário que eu não sou muito fã de estar em operação, tá? Isso é gosto, isso não é regra. Então, mostrei essa operação foi um espetáculo, mesmo stop, tá? De até 5 pontos, a regiãozinha validada, aqui em cima também existia uma possibilidade de entrada, e aí você tinha essa operação com esse alvo. Olha só que trade maravilhoso. Muito top, muito interessante. Felipe, mas ele andou até mais, mas a gente está falando de algo técnico. Novamente o mercado captura liquidez, gera para você quebra de estrutura, isso aqui aí não voltou. Então olha só o movimento nosso vendedor, considerando a explicação dentro do operacional. O horário, infelizmente, e a forma como eu já tinha estopado na movimentação mais cedo, me impossibilitou de entrar. Felipe, se eu tivesse usando a referência correta, tinha trade hoje? Não. Se eu tivesse utilizando aquela referência que você sempre ensina pra gente, mínima e máxima do dia anterior, eu tinha algum trade para poder executar? Eu não tinha aqui uma região de liquidez muito bem desenhada? Eu não tinha abaixo dessa zona de liquidez uma base aqui muito bem proposta na mesma ideia aí, na mesma consideração de clique? Sim, eu não tenho um stop aqui relativamente barato. Esse stop de 8 pontos ele não é caro. Para o que o dólar estava fazendo, né, para essa forma que o dólar está andando aqui, esse stop não é caro. Só que eu também, na forma como o dólar abriu caindo, eu não sei se eu colocaria minha ordem no risco aqui, tá? Olha só, coloquei no 50% com exatidão. Não teria acionado, tá? Cuidado com a Felipe, eu tinha colocado um pouquinho mais acima, tudo bem. Você foi acionado, mas assumiu um risco um pouquinho maior. Felipe, eu fui lá para o gráfico de 1 minuto para procurar essa operação no gráfico de 1 minuto. Vamos lá. Vamos procurar esse trade aqui no gráfico de 1 minuto. O que eu tenho aqui no gráfico de 1 minuto? Capturou a liquidez aqui? Capturou. Vamos supor que você tentou fazer a operação, mesma coisa do índice, o famoso fecha fora, fecha dentro. O que eu tenho aqui para validar essa oportunidade? O mercado veio, limpou essa liquidez aqui. Felipe, ele fechou dentro aqui. Tá, fechou na cara. Seu stop ficou caro. Eu não entraria com um stop desse. Eu talvez colocaria no 50% dessa estrutura, tentaria apostar no stop aqui abaixo. Eu tomaria o stop ou erraria essa operação? Eu tomaria o stop. E se eu tomaria o stop, eu vou inventar aqui contexto para vocês de forma alguma. O que eu vou mostrar para vocês é o que dá certo? Não, é o que a gente tem para fazer. Se eu coloco no 50%, você pode observar, o mercado passou com uma bitoquinha aqui abaixo. A operação do fecha fora, fecha dentro, galera, é o stop mínimo. Por quê? O mercado precisa validar a continuação não manipulando uma segunda vez, porque já aconteceu essa manipulação. Felipe, tudo bem, eu esperei, cara, eu esperei manipular aqui para eu poder assumir um risco. Onde você entraria? Não tem uma nova entrada, porque se você esperou essa manipulação, você precisaria dessa mudança de característica. Ele mudou, ele fez o setup, só que ele não voltou. Olha a hora que ele foi voltar aqui, no fechamento do dia praticamente. Que horas? 4 horas da tarde. Se eu neguei para vocês esse trade aqui de mais cedo, imagina esse de 4 horas. Eu não sou incoerente nas minhas falas. O que eu mais vejo por aí são pessoas que são totalmente incoerentes. Falam somente aquilo que dá certo. Mostram somente o que deu resultado, inventando leituras e o principal, contextos para mostrar para vocês aquilo que não é realidade. Aqui, galera, a gente mostra a operação, a gente mostra o setup, a gente mostra tudo aquilo que eu
preciso fazer diariamente. O que eu faço é o que eu mostro para vocês. Ah, Felipe, mas eu acho muito difícil. Não, galera, é muito simples. Difícil é todo dia fazer a mesma coisa e não se perder. Observa, eu fechei 2 dias negativos essa semana e eu estou extremamente tranquilo. A curva de crescimento está desse jeito aqui, ó. O mês está desse jeito. É uma movimentação que inicia muito positiva, tem as oscilações do meio do caminho e tem essa semana aqui que realmente não é fácil. Mas a vida do operador é assim. Eu já construí meu capital no meio desse nesse mês por completo. E essa semana eu estou relativamente sofrendo um pouquinho também, mas não mudo em nada aquilo que eu preciso fazer no decorrer do mês, no decorrer do ano, no decorrer das minhas operações. Fechou? No mais, tranquilidade, vamos fechar a semana, sexta-feira, o dólar fechou na lateralização aqui, ruim o fechamento do dólar, mas vamos ter atenção. Amanhã, uma notícia aí de alto impacto, tem rolagem no dólar amanhã, tá? Fiquem atentos quanto a isso. Às vezes é difícil de operar o dólar no dia de rolagem, mas você precisa ser muito, mas muito coerente nas suas operações. Tamo junto, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, meus queridos, até a próxima e vamos fechar esse mês com chave de ouro. Grande abraço, até a próxima. Valeu!